E aí eu Sim, estava lendo aqui, até no seu trabalho, que você fala em 8 semanas, também conhecido como 2 meses. isso. Porque eu vou te contar uma coisa, doutora. O que eu vou fazer com essa fome de mendigo bêbado que eu acordo de manhã? Pronto. Então, quando eu comecei, o que é que eu fiz? Bom, a gente tem que ser inteligente. Então, quando a gente acorda, o mais inteligente para o seu organismo é você quebrar o jejum com proteínas e gorduras. Evitar ao máximo qualquer tipo de carboidrato. Dá um Mesmo que exemplo, então. Vamos lá. Proteínas e gorduras. O que é? ovos na manteiga, ovos com carne, omelete de carne, omelete de frango, omelete com queijinho ali, um frango desfiado. Qual queijo, Carne doutora? mesmo. É porque a gente também tem muito isso, né? Pô, mas eu vou comer carne na hora que eu acordar? Carne é alimento, gente. Que cultura é essa que a gente tem que tomar café com pão? Isso é Pois muito é. cultural, né? A gente pode acordar de manhã e falar, vou fazer aqui um bom bife. Vou fazer um bom bife e comer, né? Mas, para ser mais ou menos parecido, do café com pão, um café com ovo, omelete, frango, uma frutinha de baixo carboidrato, como um abacate, um morango, um kiwi, né? Algo assim, bem sutil ali de carboidrato na sua primeira refeição. Eu tô muito curioso, assim, nessa transformação, né? E aí eu tenho 2 perguntas nessa transformação. A primeira pergunta é se tem esse jargão, esse papel do glúten, se tem a ver com o glúten. Não, Ricardo, é a farinha mesmo, o negócio é pra galinha, pro gado, não é pro ser humano. Ou é o glúten em si? Você tá falando do glúten em si porque tem esse negócio do glúten. Já, porque o glúten, porque o glúten, porque o glúten. Ou não necessariamente é o glúten. Não, é o carbo mesmo que não é legal. Essa é a primeira pergunta. E quanto tempo... Você teve um começo, né, doutora? Porque lá no começo da nossa live, você comenta que foi enfermeira e que você, chegou a pegar uma pneumonia, ficou ali prostrada, ficou ali, tinha uma saúde debilitada, certo? Então teve Certo? um começo, certo? Quanto tempo você levou sobre o glúten, né? E quanto tempo você levou para se adaptar? Então você comia o pãozinho de manhã, você era uma pessoa, por assim dizer, normal? Bom, então, eu comia, né, normal, como todo mundo comia, pão de manhã, enfim. E na minha época de cuidar da saúde, que eu sempre falei para vocês aqui, que eu cuidava da minha saúde, era pão integral, que eu achava que era integral, mas se vocês forem lá olhar o rótulo, a primeira, no primeiro ingrediente da lista do pão integral é a farinha normal. A segunda é a farinha integral, né? Então, já começa o problema daí. Você acha que está comendo algo que é só integral, mas tem a farinha normal, né? A farinha convencional. Na minha caminhada, eu fui saindo do pão, fui para as raízes, comecei a tirar tudo que fosse processado, ultraprocessado, biscoito, essas coisas. Então, foi eu migrei para uma alimentação realmente paleolítica, né? Eu queria comer só alimentos que vinham da terra, assim, nada processado, nada feito, nada, né? Pão, que pega a farinha lá e faz o pão. Não, eu queria fazer uma alimentação extremamente limpa. E quando eu comecei a fazer uma dieta mais low carb, aí já foi a evolução para ir tirando, né? Que aí já foi mais fácil. Então, é realmente gradativo. E é isso que é o catabolismo. Eu não pego ninguém que vem de uma alimentação padrão e falo, tome aqui, vai fazer uma dieta sem carboidrato. Não, a gente primeiro muda os carboidratos. Eu mudo a qualidade desse carboidrato. E voltando à sua pergunta sobre glúten e farinha, são os dois. O glúten é ruim, mesmo para quem não tem a doença celíaca, né? O glúten É é ruim. mesmo, doutor? É ruim mesmo? É verdade mesmo. Não é mais uma... Porque tem gente que você vê que... Eu tenho meus avós, por exemplo, agora só avó, que já tá chegando nos 100 anos. Uhum. E toma o pingado dela lá, e come o pãozinho da manhã lá. Desculpa por isso, mas eu sei que é meio que lugar comum, mas é o que é, né? E os meus avós passaram dos 90, um já vai estar chegando nos 100. Meu padrinho, minha madrinha também passaram dos 80 e tomavam biricutico, e você já sabe o que eu vou falar, né? Você deve enfrentar esse tipo de desafio. Essa história da farinha, do glúten, é real, porque a gente vê que a gente convive muito bem com isso, mas, assim,
convive muito bem, mas não é celíaco, né? Não tem alergia, né? De repente ela convive muito bem, mas de repente se ela tirar, ela vai viver melhor ainda, né? Também, né? Precisamos ponderar isso, né, doutora? É isso que eu ia te falar. Eu vou te dar um exemplo dessa analogia. E quando eu decidi viver um estilo de vida carnívoro, eu sou muito assim, certinho com as minhas coisas. Eu quero fazer o negócio bem feito. Então, quando eu comecei a estudar sobre carnívora, eu só posso comer carne, eu só posso comer proteína e gordura animal. Mas eu não conseguia largar o café. E o café não é carnívoro, não é um alimento carnívoro, vem de uma planta. Então eu falei, nossa, então como é que eu vou fazer? E eu fiquei naquela luta interna, né? Acompanhei, conversei com vários carnívoros fora do Brasil, alguns tomavam café, deixaram o café, não conseguiam também se desapegar do café. E na minha jornada de 5 anos que eu tenho hoje na dieta carnívora, por alguns momentos eu tentei ficar sem um café. E foi muito desafiador. Eu ficava 2 dias, 3 dias, abstinência de café, volta o café. Não, deixa. Então eu não sou 100% carnívora, eu sou 99,5%. Tá tudo certo. E eu vou viver em paz assim. E eu tinha um discurso que estava tudo bem comigo. Que era bom, que eu ficava bem, que não me dava nada. Meus exames mostravam que o café não roubava nenhum dos meus minerais, as minhas vitaminas, estava tudo certo. Vamos seguir. Até que esse ano de 2025, em janeiro, do nada, meu corpo rejeitou o café. Não fui eu que decidi. Fui beber um café um dia com meu marido ama café, investiu numa máquina de moer café na hora, compra grão, especialista, enfim. E aí eu sentei para tomar um café com ele e eu falei, não gostei desse café, será que foi o grão que você trocou e tal? Ele, não é possível, esse café é maravilhoso. Não veio legal. E aí ele, bora mudar o grão, mudou, não quero. E foi do nada. E eu não tive abstinência, eu não tive nada. E aí depois é que veio a questão. Outras coisas que eu achava que estava tudo bem, melhoraram. Minha parte intestinal, que já era boa, melhorou mais ainda. Meu sono melhorou mais ainda. Minha ansiedade reduziu de uma forma espetacular. Aquele cansaço, eu tinha muito cansaço, assim, depois do almoço. Então, eu tinha que começar os meus atendimentos, o meu trabalho, eu necessitava da cafeína. Parou, então eu com a energia mais estável, por incrível que pareça, mais estável sem o café do que com o café. Então, muitas vezes a gente tem essa falsa ilusão de que não tá tudo bem. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu comi a vida toda e não morri. Ah, mas nossa, eu comi e cheguei até aqui, não teve nada. Mas será que você chegou bem realmente? Será que você prestou atenção no seu corpo? Será que você chegou lá, mas você poderia ter chegado muito melhor, você poderia estar muito melhor, seu intestino poderia estar muito melhor, seu sono, e tantas outras coisas. É porque é tanto barulho que acontece com o nosso corpo, que junto com o barulho da vida, você não consegue identificar, né? Então, hoje tem muita discussão, porque o povo das zonas azuis, que comem arroz, que comem muito carboidrato, são longevos, né? Chegam ali com a idade, mas eles chegam bem naquela idade. O que é que tem de fator também? Uma pessoa que é ativa, porque eles são bem ativos, né? Eles não estão como a gente aqui sentado. Eu treino 2 a 3 horas por dia e as pessoas falam que é loucura. Eu falo, não, gente, não é loucura. Porque a maior parte do meu trabalho é sentada. Então, o meu trabalho é sedentário. Eu fico aqui gravando aula, dando mentoria, atendendo paciente. Então, eu preciso me exercitar. Meu marido é cirurgião. Meu marido está em pé o tempo inteiro. O trabalho dele é braçal. Ele está em pé se fazendo cirurgia. Às vezes ele passa o dia inteiro operando. Então, ele está ativo. Eu não. Eu estou sentada. E esses povos são assim, por mais que eles comam carboidrato. Então, a culpa não é só do carboidrato, é de todo o estilo de vida. Então, sua avó, sua mãe, as pessoas que chegaram com 90 anos, será que elas estão excelentes de vida? Elas estão bem? Será que elas estariam melhores? São essas questões que a gente precisa se perguntar, né?